E nesse momento, então, vamos serenando os nossos corações, nos conectando a esta energia, aos trabalhadores do bem e da luz que estão aqui muito antes da nossa chegada, preparando esse ambiente para nos receber, para nos acolher. Que nós possamos nos manter em sintonia com esses amigos, para que o nosso campo mental possa ser expandido e possamos compreender verdadeiramente a lição da tarde de hoje. E que seja possível colocar em prática aquilo que a gente vai absorvendo dentro das nossas condições evolutivas atuais. Que o Mestre Jesus esteja conosco nesta tarde, e não só neste momento de enlevo, mas que Ele esteja sempre conosco, em nossos corações, na nossa mente e nas nossas ações. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. A lição de hoje é a lição 42, ela está no livro Vinha de Luz, e o título, Afirmação e Ação. A epígrafe, ela diz o seguinte: Disse-lhe Jesus, a minha comida é fazer eu a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Está em João, capítulo 4, versículo 34. E aí, então, Emmanuel traz algumas coisas nessa lição, alguns ensinamentos que aparentemente não são tão difíceis. Mas a epígrafe me pareceu bastante difícil para minha compreensão. Eu li a lição e aí, como vocês sabem, eu gosto muito do Novo Testamento. E fui buscar essa afirmação da epígrafe lá no Novo Testamento. Basicamente, quando Emmanuel traz os conceitos nessa lição, ele fala que muitas vezes nós temos um coração voltado para o bem e buscamos fazer tudo aquilo que é possível para estarmos em consonância com os ensinamentos do Cristo, consonância com o cristianismo. E aí a gente não está falando de religião, a gente não está falando de espiritismo, budismo, nada disso. A gente está falando com o Cristo, com o cristianismo. Então a gente, enquanto seres aqui encarnados, a gente busca ir vivendo, né, de acordo com esses ensinamentos cristãos. E junto a esses ensinamentos cristãos, na nossa fala sempre tem uma certa ligação com aquilo que Deus permite que aconteça ou não em nossas vidas. Então, nas horas que as coisas estão caminhando de uma forma mais tranquila, mais equilibrada, é tudo muito fácil, nos parece mais tranquilo, mais fácil. Mas quando vem os momentos difíceis, né? Quando vem as trevas, aqui mesmo o Emmanuel usa o seguinte: não são poucos os que não preveem nem providenciam a tempo, e quando tudo desaba, quando as forças inferiores triunfam, eis que em lágrimas, declaram que foram obedecidas às ordens do Altíssimo. E aí ele fala assim: não que a atuação divina não tenha um objetivo e uma finalidade, né? Mas a gente tem uma certa tendência de dizer que foi Deus que quis assim, né? E no final do texto, o Emmanuel fecha a lição com a seguinte colocação: o Pai, naturalmente, guarda planos indevassáveis acerca de cada filho.
É imprescindível, no entanto, que a criatura coopere na objetividade dos propósitos divinos em si própria. Vou ler de novo. É importante que a criatura coopere na objetividade dos propósitos divinos em si própria. Ou seja, não é Deus que vai atuar em mim, sou eu que atuo em mim mesmo para chegar até Deus. Ou seja, é esforço, é dedicação, é persistência, perseverança, que não parte de fora para dentro, mas vem de dentro para fora, né? Compreendendo que se trata de lamentável abuso, muita alusão à vontade de Deus quando vivemos distraídos do trabalho que nos compete. Vivemos distraídos do trabalho que nos compete. Aí, estava faltando alguma coisa. E a epígrafe difícil ao entendimento. E aí, então, eu fui buscar onde é que estava aquela parte no Novo Testamento. E, para minha surpresa, ela estava quase no finalzinho de uma lição que é bastante falada e bastante conhecida, que é Jesus e a mulher samaritana. A gente já escutou muito, né? Jesus e a mulher samaritana, Jesus e a mulher samaritana. Mas em que parte desta lição está lá falando: a minha comida é que eu faça a vontade daquele que me enviou e compete-me? Né? O que tem a ver a comida com aquilo que Jesus disse que veio fazer, com a lição da mulher samaritana? Essa lição tem muito para a gente falar dela. Daria muito mais que uma palestra, daria, eu acho que um seminário, mas eu vou tentar aqui fazer um resumo rápido e tentar fazer uma ligação com a lição do Emmanuel. Todo mundo sabe que antes de Jesus, João Batista era o grande semeador das ovelhas, né? Só que João Batista tinha o costume de batizar, de aplicar o batismo, né? Jesus não tinha costume de batizar, mas Jesus, ele tinha um magnetismo tão forte, né? Que justamente agora me envolve. E, além do magnetismo, Jesus era um homem muito justo. Jesus, além de ser muito justo, era um homem que esbanjava afeto, carinho e amor nas suas palavras, nos seus gestos, nas suas ações. E Jesus, ele não estava no templo orando ou só no deserto encontrando a si mesmo. Jesus, ele estava ali com todos nós, com os mais simples, com os mais humildes, com aqueles que precisavam mais, aqueles que tinham menos condições financeiras, né? E condições intelectuais, inclusive, né? Então, Jesus tinha um poder de atrair discípulos e seguidores. Se hoje ele tivesse o Instagram na mão, ele ia ter muito mais do que os grandes, né, esses grandes nomes que a gente segue e tudo mais. Ele ia ter muitos e muitos seguidores, porque Jesus realmente, sem o Instagram, fazia acho que muito mais do que nós pobres mortais com o Instagram, né? Então Jesus, ele atraía as multidões por causa do que ele era e do que ele representava. E os fariseus começaram a saber disso. Então foi logo no início, quando ele sai da vida jovem, começa a ir para a vida madura, lá com seus 33 anos, quando ele começa realmente a falar, né, mais daquilo que ele veio fazer aqui, é que os fariseus começam a se ligar nesse tal de Jesus. E aí, Jesus, ele estava na Judéia nesse momento, que era a região onde João Batista atuava. E ele percebe a necessidade de ir para Galileia. Só que da Judéia para Galileia são 218 quilômetros que ele e alguns seguidores
caminharam em direção à Galileia. Para chegar à Galileia, eles iam ter que necessariamente passar por Samaria, né? Só que Samaria é um lugar onde os judeus não tinham relacionamento com os samaritanos. Samaritanos e judeus, eles não conversavam, não trocavam ideias, eles não tinham o contato de estar próximos uns dos outros. Existia ali uma certa, meio agente corintiano com palmeirense, né? Brasileiro com argentino, mais ou menos isso, né? Trazer para a nossa linguagem, uma linguagem mais fácil e mais simples, né? Mas eles já estavam caminhando há muito tempo, eles estavam cansados e ainda faltava um longo percurso até a Galileia. Então Jesus sente a necessidade de descansar. E na Samaria tinha uma cidade que se chamava Sicar. E nesta cidade ficava um poço que foi dado de Jacó, um presente de Jacó para José, né? E ficava próximo ali de Sicar. E já era quase, ele diz aqui, hora sexta. Eles contavam as horas diferente da gente. Lá para eles era das 18 às 6 da manhã, o crepúsculo, e das 6 da manhã às 18 da tarde, o dia. Então era a sexta hora. Essa sexta hora quer dizer o nosso meio-dia. Então aquele calor, né, que já é uma região quente por natureza, aquele calor, eles caminhando, cansados, que já estavam vindo da Judéia, né, muitos dias. Ele para então para descansar. Então ele senta ali próximo, praticamente em cima do poço. E os discípulos vão para a cidade próximo buscar alimento, para eles poderem se alimentar. Quando Jesus estava ali, ele não tinha um cártare, né? O cártare era o jarro de barro para poder pegar a água, né? E ele não tinha como pegar a água. E surge então uma mulher sozinha. Naquela época, a mulher não andava sozinha. Ou ela estava com algum parente masculino, um pai, um irmão, um primo, ou ela estava com o seu varão. Não era marido, era o varão, seu homem, que ali cuidava dela para que ela pudesse caminhar nas ruas. Ou se alguém quisesse falar com aquela mulher, aquele varão estava ali para autorizar alguém se aproximar e falar com ela. Mas ela estava sozinha. Então Jesus vê a chegada dela e automaticamente fala: mulher, dá-me de beber. E ele então toma um susto. Fala assim: mas como você, um judeu, fala com uma samaritana? Judeus e samaritanos não conversam, né? E aí Jesus fala assim: se você soubesse a água viva que sai de mim e acreditasse nos dons de Deus, efetivamente, você não diria isto. E aí ele fala que aquele que realmente crê no Deus verdadeiro tem espírito e verdade dentro de si. Já escutaram algumas vezes alguns palestrantes ou algumas pessoas usando esse termo em espírito e verdade? O que é esse espírito em verdade? Jesus aqui na passagem fala: Deus é espírito. O Pai busca os que assim o adoram. Deus é espírito. E aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. O Emmanuel, no final da nossa lição, falou para a gente que a conexão com o Pai
muitas vezes não acontece por causa da nossa própria invigilância. Nós estamos ainda despertos e dormindo por aqui, enquanto deveríamos estar efetivamente fazendo aquilo que foi o combinado, destinado para que fizéssemos. Não é? E um pouco antes na lição ele fala que para alcançar Deus é preciso esforço, dedicação, persistência, perseverança. E eu comentei com vocês que não é uma atuação de Deus que acontece dele para conosco. Não é ele que toca na gente. Somos nós que tocamos nele. Quando Jesus estava caminhando e a mulher hemorrágica toca na veste, o que ele fala? Alguém, quem me tocou? Então não é Jesus que virá tocar o nosso coração, mas é o nosso coração que busca a Jesus. E aqui o texto traz esse sentido de espírito e verdade, justamente para trazer esta condição necessária de que a busca da divindade não acontece de fora para dentro, e sim de dentro para fora. E Deus, então, não opera milagres em nós, mas somos nós que nos transformamos em busca de algo maior. E quando isso acontece, um filósofo muito antigo, Hegel, já dizia do espírito absoluto. E Jesus fala do espírito absoluto quando ele fala que Deus é espírito. Mas na filosofia hegeliana, Hegel fala que o espírito absoluto, ele se expressa em 3 pontos. Ele se expressa na arte, na religião, na ciência e na filosofia. Eu falei 3, mas são 4, desculpe. Esse espírito absoluto, sim, é Deus. O pensamento universal que rege toda a composição universal. Mas nós, enquanto criadores desse espírito absoluto, criaturas, perdão, desse espírito absoluto, somos capazes de aproximarmos-nos dele quando nós vamos apurando, burilando, trabalhando, nos esforçando em questão. A nossa perseverança, a nossa fé, a nossa crença vai fazendo com que nós nos aproximamos a este pensamento. Vamos ser esse pensamento um dia? Não. Mas podemos, de certa forma, compreender este pensamento? Sim, podemos. A partir de que haja uma vontade verdadeira da nossa parte, um querer atingir dentro das condições que nos é dada agora, dentro do que temos agora. Não do projeto que nós gostaríamos que fôssemos. E nem de algo que passou e não adianta mais. Passado é passado, futuro é projeção. O que nós temos exatamente e efetivamente é presente. É o que somos agora. Agora nós somos a nossa melhor versão. Para que nós sejamos efetivamente felizes, é preciso plantar agora para colhermos lá na frente. E logo abaixo da fala de Jesus, quando ele fala assim: a minha comida é que eu faça a vontade daquele que me enviou e complete a sua obra, ele diz o seguinte: não dizeis que há 4 meses até vir a colheita? Eis que vos digo, levantai os vossos olhos e contemplai os campos que estão brancos para a colheita. 4 meses antes da colheita, os campos de algodão que estavam à sua frente naquela região já eram brancos. Quem colhe, recebe recompensa. E recolhe frutos para a vida eterna, para que se alegre tanto o que semeia, quanto o que colhe. Pois neste caso é verdade a palavra, um é o semeador e o outro é o ceifeiro.
Eu vos enviei para colher o que não labutastes. Outros labutarão e vós entrastes na labuta destes. Esta última parte aqui, ela fala de uma luta que não foi nossa, mas que é necessário trabalharmos nesta luta agora, né? Porque em outro momento ela será nossa. Aqui já é o final do encontro dele, e na sequência ele fala para que ela vá até os seus varões, vá até os homens e fale dele para eles. Então ela vai até os homens, lembrando que a mulher naquele momento ela não tinha poder de fala alguma, e Jesus dá todo o poder de fala para ela, ele dá força, coragem, motivação para que ela vá aos homens da cidade e conte a sua experiência com ele. E para fechar o contexto da passagem de hoje, eu vou voltar um pouco no início do encontro dele, enquanto eles estavam ali em frente ao poço. Ele fala da água viva, lembra? E aí ela fala para ele, mas como que você vai pegar água se você não tem o cátare, que era o barro de jarro, e o poço era muito profundo. E não tinha corda. Como é que ele ia pegar? Então ele pede para que ela pegasse para ele. E naquele momento, eles começam ali a falar coisas que só ela sabia sobre a própria história dela. E ali ele já dá uma sugestão para que ela falasse para os varões. E ela fala, mas eu estou só, eu não tenho varão, que era a figura masculina, né? E ele afirma, realmente, você não tem nenhum varão agora, mas já teve 5, que não foram varões para você. Então era uma particularidade muito exclusiva dela, só ela sabia aquilo. E ela fala, então você é o profeta. Você é o profeta. E aí ele afirma, vai e fale. Nesse momento, vêm os discípulos que foram em busca de comida, trazer a comida para o mestre. Por isso que surge a fala da comida no final do texto, né? Os discípulos de Jesus tomam um estranhamento, mas não questionam o mestre, mas eles acham estranho do mestre estar sozinho com uma mulher conversando, né? E eles respeitam aquele momento e não entram em acusação ou colocam Jesus contra a parede em nenhum momento. Eles simplesmente respeitam e falam, aqui está a comida, coma, Rabi. Mas, na sequência, a samaritana fala assim, depois que ele fala dos varões dela, que ele toca na história pessoal dela, né? Porque a mulher naquela época ela não tinha muito valor, né? Então ela já tinha passado pela experiência de estar com 5 homens diferentes. E ela parece que ali existia um outro homem que também fazia parte do contexto atual dela. Mas Jesus sugere que nenhum daqueles homens foram efetivamente esposos ao ponto de cuidar dela como ela deveria ser cuidada. Até então que ela estava sozinha ali buscando água. Então ele entra numa intimidade muito pontual dela. E aí ela então, ele é o profeta. Ela afirma, ele é profeta realmente. E então ela faz um questionamento para ele, e é um questionamento muito lindo que vai dar o encaixe do quebra-cabeça quando ele fala aqui das labutas.
E olha que bonito que acontece aqui. Ela falando para Jesus: nossos pais adoravam este monte, que era aquela região onde eles se encontravam, onde estava a fonte, né? Jesus lhe disse: crede em mim, mulher, porque vem a hora quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Como se dissesse: não importa se é aqui ou em Jerusalém, ou na Galileia, ou em qualquer outro momento, não é necessário uma figura, um templo, para que você adore o Deus verdadeiro em espírito e verdade. A adoração desse Deus vivo em nós não depende de um templo religioso, não depende de uma filosofia, não depende de uma religião. Lógico, fica mais fácil quando a gente tem essas ferramentas na mão, para que a gente possa nos conduzir e nos mantermos mais elevados. Mas não necessariamente nós temos que ter um local específico para a oração ou para a adoração deste Deus. É isso que ele está dizendo aqui. Vós adorais o que não conheceis. Olha só o que ele diz. Vós adorais o que não conheceis, ou seja, sai da boca para fora que nós temos Jesus no nosso coração, na nossa mente e nos nossos sentimentos. Sai da boca para fora que Deus realmente ele está conduzindo as nossas vidas. Porque no primeiro momento em que acontece alguma coisa ruim, a gente fala que alguma coisa aconteceu e que não era para ter acontecido isso comigo. Quando surge a doença, quando surge a dificuldade financeira, Deus foi injusto comigo, né? Não é um Deus justo. Porque a salvação é agora. Está aqui no texto. A hora é agora. A salvação é agora. Então ela faz essa como se ela estivesse falando que os antepassados tinham tradições, né? E que essas tradições precisavam ser seguidas. Mas Jesus fala, não necessariamente é preciso ser totalmente seguido para ter Deus em nós, em espírito e verdade. Mas, quando ele fala assim, no final, né, no final do contexto, eu vos enviei para colher o que não labutastes. Ou seja, a importância dos nossos antepassados. Muitas vezes, o que a gente colhe agora, às vezes tem resquícios lá no passado, e não só nossos, de nossa responsabilidade, mas dos nossos ancestrais, daqueles que vieram antes. Da forma como nós fomos criados, na cultura em que nós fomos inseridos, né? E trazendo até por essa questão que a gente vive atualmente, dessa ruptura de costumes da sociedade, dos dogmas que são precisos ser rompidos, daquilo que nos ensinaram que era assim, que tinha que ser e que não pode ser mudado. Será que não pode ser mudado? Ou será que a gente ainda está muito resistente num pensamento e nos costumes no passado, e todo esse pensamento e esse costume do passado nos impede para que a gente evolua no nosso presente e no nosso futuro? Porque fomos criados pelos nossos pais, e aí eu trago para a figura feminina principalmente, né? Fomos muitas vezes criados por pais muito machistas. E que está tudo certo, porque era aquilo que eles tinham para nos ofertar. Não que eles fizeram mal conosco, mas era o que eles tiveram de bagagem para nos oferecer. E cabe a gente transformar aquilo que recebemos em algo positivo, no sentido que foi o que foi possível nos ofertar, sem a revolta, e a partir da nossa reflexão lúcida, fazer as mudanças necessárias. E aí cabe o papel da mulher
na sociedade atual, em fazer as mudanças nela mesma, e a mudança necessária daqueles que convivem com as mulheres, que é aí os homens, e os nossos filhos. Nós, enquanto mães, somos responsáveis em transmitir para os nossos filhos a mudança de papéis e de valores. E Jesus fala aqui para ela que, apesar dela ter tido 5 varões, ela estava só. E mesmo estando só, era função dela e dever dela ir até os homens da cidade e contar a experiência que tivera com Jesus. Olha o empoderamento que Jesus dá àquela mulher samaritana. E olha o empoderamento que Jesus nos dá todos os dias de fazer as mudanças necessárias na nossa existência presente, para que no futuro possamos ter uma existência mais feliz e mais saudável, enquanto mulheres. Então, por isso, né, que a labuta, nós não labutamos. Ou seja, a nós agora não fomos nós que criamos essa ideia e esse pensamento que ainda está arraigado na sociedade atual, muito arraigado. Outros labutarão, ou seja, a gente tem que labutar, mas outros labutarão. Outros virão para reforçar novas ideias, novos conceitos. O novo sempre surge, o novo sempre vem. E vós entendereis a labuta deles. Que lindo, né? Então, como a nos dizer, né, que nada está perdido e que tudo faz sentido, mesmo que seja ainda pensamento retrógrado, mesmo que nós tenhamos que lutar sobre ideias que já não mais se sustentam, em busca de novas ideias para que as pessoas possam viver uma vida melhor e mais felizes. Mas tirando daquela delegação, né, tirando da ideia de delegar, né, o texto diz que é afirmação e ação. Vamos deixar de delegar que os outros façam aquilo que a gente tem que fazer. E com respeito, com equilíbrio, perseverança, fé e coragem, e certo daquilo que nós estamos fazendo, da forma mais correta que nós temos agora, né? Vamos fazer a nossa parte. Deixar de esperar que as coisas aconteçam, que o Deus toque em nós, mas que nós possamos tocar em Deus. Deixar que aquilo que a gente vê que tem que ser mudado, já há gerações passadas, possa ser mudado efetivamente agora, através da nossa mudança. Não através de falas perdidas, imposições, nada disso. Mas através do nosso exemplo, através daquilo que a gente efetivamente faz todos os dias. E não precisa ter milhões de seguidores no Instagram para isso. Basta você estar no berço familiar e bem educar, bem conduzir aqueles que estão no caminho contigo. Porque quando eles saírem do berço familiar, quando eles estiverem na relação profissional, quando eles estiverem na relação com uma namorada ou com um namorado, quando eles estiverem na relação escolar, quando eles estiverem em convivência com a autoridade de um professor ou de alguém que tem mais idade, eles saberão se comportar. Mas a nossa geração, a nossa realidade é de pessoas que não conseguem educar dentro do lar. E aqueles que saem do lar, saem completamente desnorteados, perdidos, achando que são mais importantes do que aqueles que estão lá fora. E aí existem os conflitos, os desencontros, as loucuras, as ações perdidas, e uma sociedade que não sabe o que faz, não sabe para onde vai, o que consome, o que lê, o que vê na televisão. A gente não... Percepção, né? De quem saiu achando que o mundo era percepção da própria pessoa, né? Exatamente. Uma bolha, que é criada numa bolha, onde tudo pode, onde não existe limite. percepção total. Né? Então, é essa busca da ação e da afirmação. E tudo começa em nós. Tudo começa em nós. Não esperem achar que vai vir um mentor espiritual
ou que vai vir Jesus, ou que vai vir Deus, ou que vai vir... Não vai. Primeiro tem que partir de nós, para que a gente busque, para que a gente possa melhorar. Esta é a nossa função, esta é a nossa designação, né? A nossa busca da nossa própria melhoria, para que a gente possa nos aproximarmos desse pensamento mais elevado, mais equilibrado, que sim está na esfera espiritual, nos aproximarmos desse pensamento de Jesus e quem sabe um dia possamos, de certa forma, compreender o pensamento universal que rege todo esse universo. E esquecer daquela figura, né, daquele homem de barba branca, cabelos longos, um cajado, esperando o nosso desencarne para a gente ter uma DR ali, frente a frente com ele. Não vai ter DR nenhuma. Não vai ter o homem branco com a barba longa esperando a gente para conversar e bater aquela DR. A DR é com a gente mesmo. Quem nós vamos encontrar primeiramente quando desencarnarmos seremos nós mesmos. E depois, se estivermos em consonância com as boas vibrações, nos encontraremos com aqueles mais amados irmãos, que um dia foram nossos pais, que um dia foram nossos irmãos, que um dia foram nossas grandes e verdadeiros amores e paixões. Me arrepio ao falar isso. Nesse pensamento e nesse sentimento, vamos encerrando esta tarde de hoje com o coração repleto de alegria, renovado em esperança, em motivação, em fé, perseverança. Mas, acima de tudo, o nosso coração sai daqui renovado na responsabilidade do que aquilo que nós mesmos precisamos fazer e realizar na nossa própria vida, na nossa própria existência, na nossa própria essência. Somos luzes, somos partes de um Criador, desse pensamento exuberante e brilhante, somos irmãos de Jesus. Por isso somos tudo de melhor que há nesse universo. Vamos fazer brilhar a nossa luz através das nossas boas ações, do nosso pensamento, da nossa boa palavra. Vamos emanar aquilo que há de melhor para aqueles que convivem conosco. Vamos motivar os nossos filhos, os nossos pais abandonados, aqueles que se encontram nas ruas, perdidos porque não têm a condição física, material. Vamos emanar o nosso melhor nos orfanatos, nos asilos, nos lares em desequilíbrios. Vamos levar um pouco de esperança para os hospitais, para aqueles que não sabem o que fazer, para aqueles que estão perdidos, para aqueles que estão desnorteados. Vamos fazer a nossa parte dentro daquilo que é possível, dentro daquilo que temos condição de realizar, mas que possamos fazer isso de forma verdadeira, simples, equilibrada e humilde. Dessa forma, teremos sempre Jesus próximo de nós. Teremos sempre Ele no nosso pensamento, no nosso sentimento. E cada vez que algo acontecer e que não for do jeito que nós gostaríamos, possamos, de coração aberto, perguntar a Jesus: Jesus, se fosse você, o que faria? E a resposta certamente virá através daquilo que nós temos ao nosso redor, através de uma leitura, através de uma palestra, através de um atendimento, através de um abraço, de uma acolhida, de uma escuta, através de uma flor que brota, ou através de uma borboleta que passa por nós, um pássaro que canta, a criança que chora, o bebê que começa a engatinhar. São tantas formas de manifestar o Deus vivo em nós, presentes na nossa existência. Está tudo ao nosso redor, está tudo próximo de nós. Basta olhar com os nossos olhos da alma, o olhar de ver aquilo que muitas vezes é tão pequenino, mas faz tanto sentido ao nosso coração. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.